Cumprimento ao povo de Deus com a paz do Senhor, amém. Então eu já quero estar convidando os irmãos para estar abrindo a Bíblia, na qual a palavra que o Senhor me direcionou é 2 Reis 4. Eliseu e o azeite da viúva, amém? Ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora acaba de chegar um credor para levar meus 2 filhos para serem escravos. Perguntou Eliseu: o que hei de fazer? Disse-me: o que tens em casa? E ela disse: tuas servas não têm nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse-lhe ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas, pois entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Deita o azeite em todas as vasilhas e põe à parte o que estiver cheia. Então ela se apartou dele. Depois, fechada a porta sobre si e sobre seus filhos, estes lhe chegaram as vasilhas e elas enchiam. Cheias que foram vasilhas, disse ao seu filho: chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. E veio ela, pois a fez saber o homem de Deus. Disse-lhe: vai, vende o azeite e paga as tuas dívidas. Tu e teus filhos vivem do resto. Amém? Até aqui. Quando eu li essa palavra, o Senhor ministrava ao meu coração sobre obediência. Essa mulher era uma mulher na qual ela foi obediente a Deus. E aí, em que sentido você fala isso, Fabiana? Em que sentido? Que ela era serva do Senhor. Ela tinha uma família na qual o seu marido, ele era, a Bíblia aqui não fala, mas se nós formos estudar, ele era Obadias, na qual alimentou por um certo tempo 100 profetas do Senhor, na qual ele estudava na escola de um profeta, no qual era o profeta Eliseu, na qual ele, por um tempo, sustentava esses 100 profetas, porque naquela época eles tentaram parar esses 100 profetas, e esses 100 profetas se esconderam em cavernas, aonde Obadias alimentava esses 100 profetas. E aí, essa dívida dele surgiu, essa dívida dele apareceu. E o que o Senhor quer falar contigo nessa noite? Ele fala assim: meu filho, não te preocupa com a tua dívida que você anda passando. Não te preocupa com as tuas finanças. Não te preocupa com o teu bem material. Porque se tu és servo do Senhor, Ele supre. Se tu és servo, se tu está na posição, Ele supre. Porque o Senhor é um Deus que Ele supre no pouco. E aí o Senhor vem falando comigo e contigo nessa noite. Ele é um Deus de providência. Ele é um Deus que Ele supre a nossa necessidade. Porque você não precisa sair falando para A e para B das tuas necessidades. Se tu colocar na presença do Senhor, Ele vai suprir sim as tuas necessidades. E aí o que eu vejo nessa palavra também é o quê? Quando ela estava ali, quando ela recebeu esses credores na porta dela batendo, pensa no desespero dessa mulher. Pensa como estava o coração dela. Aonde ela vinha passando por uma perca, que o seu marido tinha morrido. Porque naquela época, somente os homens eram provedor da casa. Não é igual hoje, no nosso tempo, que nós mulheres podemos trabalhar para ajudar nas nossas finanças. Naquela época, somente o homem poderia trabalhar para sustentar a sua casa. E aí pensa,
o único provedor do alimento que vinha para dentro da sua casa, o único que trazia, tinha acabado de falecer. E ela tinha 2 filhos. Quando ela olha para aquelas 2 crianças lá, pensa. Quando ela olha para aquelas 2 crianças, que ela pensa: meu Deus, o que eu vou dar para os meus filhos hoje para comer? Quando nós somos mães, nós podemos passar tudo quanto é dificuldade. Mas quando pega nos nossos filhos, dói em nós. Ai, como dói quando a gente olha para os nossos filhos e a gente não tem o que dar para eles. E aí o Senhor, quando ela olhava para aquelas crianças, pensa como estava no coração daquela mãe. Só que ela era uma mulher que ela tinha a família dela, e a família dela, hoje, se a gente colocar ela, uma família cristã. Uma família na qual ela obedecia ao Senhor. Porque ela não saiu correndo contra a vizinha, nem para outra vizinha, nem para uma amiga, não. Ela foi ao profeta. Ela foi até Eliseu para contar o que tinha acontecido em sua casa. Que seu marido tinha morrido e que ela tinha 2 filhos e que os credores queriam levar seus 2 filhos. Pensa naquele momento, o coração daquela mulher como chorava, como ela estava, a dificuldade que estava dentro do lar dela. Mas aí o que eu vejo na palavra do Senhor, o quê? Que o Senhor, Ele reconhece tudo aquilo que nós fizemos para Ele e colocamos no altar. Porque o Senhor reconhece o fruto do qual o marido dela plantou no altar. O que o marido dela fez por aqueles 100 profetas que estavam escondidos. E aí quando ela fala para Eliseu, para o profeta Eliseu, e ela diz assim: tu sabes quem era o teu servo. Tu sabes o que ele era. O que ela queria dizer: tu sabes o testemunho de vida do meu marido. E aí ele pede para ela. E o que eu vejo nele naquele momento é o seguinte: um homem visionário. Fabiana, o que você quer dizer com isso? É você ter visão naquela providência na qual o Senhor colocou na tua mão. A providência dela naquele momento era uma botija com um pouco de azeite. O que seria isso? Um pouco. Um pouco para ela seria nada. Mas uma pessoa visionária, uma pessoa naquela que tem Deus, o pouco para Deus é muito. O que eu quero falar para você nessa noite? Coloca o teu pouco na mão do Senhor para que o teu cálice transborde. Para que Ele faça na tua vida. Porque às vezes não precisamos de estar totalmente cheio, derramando. Porque quando a gente se torna uma pessoa muito cheia, se a gente acha que está derramando, a gente começa a ser soberbo. A gente começa a menosprezar as pessoas. E aí o que o Senhor quer dizer para mim, para você nessa noite? Seja sempre vazio para que eu possa te encher. Eu tenho que te encher. Não você achar que está transbordando, porque quem enche é o Senhor. Quem transborda é o Senhor. E o Senhor vem falar para mim, para você nessa noite é o quê? Diminua na minha presença para que eu
te encha. Diminua para que eu apareça. E aí eu vejo nessa palavra o quê? Obediência. Porque ela não correu para procurar ajuda em qualquer lugar. Ela não correu para procurar ajuda na vizinha. Ela correu para os braços do profeta, para aquele na qual poderia direcionar uma palavra para ela, alguém que tem visão do que ela precisava na casa dela naquele momento. E o que você precisa dentro da tua casa nesse momento? Qual é a providência que você está precisando dentro da tua casa? Olha, naquele momento, ela precisava que seus filhos ficassem com ela. Naquele momento, ela precisava que Deus suprisse na vida dela. E aí, qual é o que eu vejo nela? O que Deus falou comigo? Qual é o teu bem maior hoje dentro da tua casa? É a tua família. O que Deus te deu hoje? É a tua família. Então, o que o Senhor quer falar comigo e contigo nessa noite? Busque, lute por aquilo que Ele te deu. Lute pela tua família. Derrame lágrimas pela tua família. Foi o Senhor que te deu. E o nosso adversário, ele tenta todo o tempo tirar aquilo que Deus nos deu, que é a nossa família. Ele tenta tocar no nosso casamento, ele tenta tocar nos nossos filhos. Mas o Senhor vem falar comigo e contigo nesse momento. O bem maior que Ele te deu é a tua família. E neste momento, então, ela fala com o profeta e o profeta diz para ela, e debaixo de uma palavra de obediência, ele diz: vai para a tua casa, pede emprestado vasilhas, e não poucas, muitas, e entra para dentro da tua casa, fecha a porta e deleita sobre aquelas vasilhas o azeite. E aí o que eu vejo nela? Que ela tinha uma boa amizade com seus vizinhos. Que ela tinha um bom testemunho. Porque se ela não tivesse amizade com a vizinha da direita, com a vizinha da esquerda, com a vizinha de trás, com a vizinha da outra rua, será que ela ia conseguir vasilhas emprestadas? Porque na casa dela ela não tinha o suficiente para aquilo que era necessário. E aí o que o Senhor diz? Tenha um bom testemunho. Tenha uma boa amizade. Ore pelos seus vizinhos. Ore pelo teu vizinho da direita, pelo teu vizinho da esquerda. Tenha um bom testemunho para que você possa pedir emprestado. Para que você possa um dia testemunhar. Para que eles tenham um testemunho sobre a tua pessoa. E aí o Senhor fala também o quê? Fecha a porta da tua casa. E sobre os teus filhos, sobre aquelas vasilhas, eu vou trabalhar. E o que o Senhor fala nessa palavra? Ele quer dizer o seguinte: que tem situações que é só você e os da tua casa, que não precisa a redondeza toda ficar sabendo, a vizinhança toda ficar sabendo. Porque se naquele momento ela fosse contar para as vizinhas dela e dissesse: não, é porque eu tenho um pouquinho de azeite aqui. Olha, eu tenho só um pouquinho aqui, ó. Mas eu vou encher essa vasilha que tu tá me dando, que essa vasilha aí é grande.
pelo olho da vizinha dela, ia dizer, ela está ficando louca. Porque não tem como esse pouco encher uma vasilha grande. Não tem como esse pouco dessa água aqui encher uma bombona de 20 litros, não. Então, o que o Senhor quer dizer para mim, para você nesse momento é o quê? Eu trabalho para aquele que é visionário. Para aquele que tem fé no que eu vou fazer. Qual é a visão que o Senhor está te dando para você nesse momento? No que você tem que agir? O Senhor fala com muita gente hoje sobre finanças. Ai, como as finanças estão trancadas. Você olha para um lado, você olha para o outro e não consegue. Mas o Senhor lhe fala assim, o que você tem plantado no meu altar? O que você tem dizimado no meu altar? O que você tem feito para mim? E aí o Senhor diz assim, porque eu sou fiel para cumprir segundo a minha palavra. Quando aquela viúva pega aquele azeite e ela começa a deleitar sobre aquelas vasilhas na qual ela tinha emprestado. Quando ela começa a virar o azeite e começa a transbordar nas vasilhas. Mas aí o Senhor fala na palavra dele também. Ele jamais derramou nenhuma vasilha. Para tu ver como o Senhor ele é perfeito. Porque podia as vasilhas derramar, transbordar, cair no chão. E o Senhor não, ele enchia na medida certa. O que o Senhor quer dizer para mim, para você nessa noite? A tua bênção, ela nunca vai ser além do que você precisa. A tua bênção vai ser o necessário para suprir na tua vida, para suprir na vida da tua família, para você vender, para você viver com o que é necessário para você. Para você viver e aproveitar a bênção do Senhor na tua vida. E o Senhor, o que Ele fala para mim e para você nesse momento? É o quê? Que o Senhor, Ele faz tudo na medida certa. Ele nunca faz além. Ele nunca faz menos. Ele faz na medida certa. Ele chega na hora certa. Ele chega e ele transforma o teu pouco no muito. Porque se nós formos ver lá em Mateus 6:6, o Senhor fala para mim e para você o quê? Quando orares, entra no teu quarto, fechando a tua porta, ora ao teu Pai em secreto e Ele te recompensará. O que o Senhor quer dizer para mim e para você? Ora, coloca no secreto, coloca no meu altar, coloca na minha mão para que eu possa fazer por você. O teu bem maior que você tem na tua mão hoje é a tua família, é a tua casa, é o que Ele te deu. E aí o Senhor diz assim, que hoje o que Ele está te dando? Ele está te dando a oportunidade de conhecer esse amor, de conhecer esse Deus vivo, de você fazer a mudança dentro do teu lar. Porque Ele te chamou você como cabeça. Ele te chamou você como provedor de dentro da tua casa. Ele te chamou você como visionário dentro da tua casa. Ah, não é para o fulano, não é para ciclano fazer, é para você fazer. Para você que Deus te chamou aqui nessa noite. Para você que Deus está falando contigo nessa noite. É para você fazer. É para você orar pela tua família. É para você buscar pela tua família. É para você buscar pelos teus filhos. É para você buscar pelo teu marido. A última palavra é do Senhor. O último decreto é dele.
Muitas vezes a gente acha e a gente confia mais na palavra do homem. Mas o Senhor, Ele vem o quê? Ele vem mostrar para mim e para você o seguinte nessa noite. Que é Ele que faz. Por mais que o homem tivesse, Eliseu fosse usado, que Eliseu estava debaixo da palavra do Senhor, porque quando alguém queria alguma promessa, alguma coisa da parte do Senhor, as pessoas procuravam Eliseu. E sabiam que Eliseu estava debaixo da palavra do Senhor. Hoje, nessa noite, debaixo da promessa do Senhor, você está. Porque o Senhor, Ele tem falado, eu tenho colocado uma promessa na vida dos meus. E cada um tem uma promessa para ser cumprida. Cada um tem algo da parte do Senhor que tem buscado. Mas o Senhor, Ele fala para mim e para você o seguinte, confia somente em mim. A última palavra é minha. O último decreto é meu. Porque sou eu, Deus, que faço. E aí, naquele momento ali, eu também posso ver que o quê? Que Deus, Ele é um Deus, Ele faz assim, ó, pela nossa família. Ele faz e Ele não chega atrasado, Ele chega na hora certa. Ele chega no momento certo. Se nós formos dar um testemunho hoje, quantas famílias aqui dentro de Itajaí podem dar um testemunho que o Senhor livrou dessas águas? Quantos de nós temíamos pelo aquilo que as nossas redes sociais, pelo que o homem falava que ia acontecer? E ainda falam que pode acabar. Mas a última palavra do Senhor é o Senhor que mostra que Ele é. E aí, sabe o que eu vejo? Quantas pessoas oraram e quantas pessoas buscaram para que nossos lares tivessem protegido, que Deus guardasse a nossa família. Quantas pessoas buscaram pelas suas famílias nessas madrugadas, para o Senhor guardar, para o Senhor livrar. E o Senhor guardou e o Senhor livrou. Porque o Senhor vem falar para mim o seguinte, para você, o bem material ele vai. O bem material acaba. O bem material num vento acabou. Mas o que Ele te deu, o Espírito dele que Ele te deu, o temor que Ele te dá, você está debaixo de uma palavra. Você está debaixo de uma promessa. E é o Senhor que faz. É o Senhor que livra. É o Senhor que opera. É o Senhor que abre porta onde não há porta. Ah, muitos querem questionar comigo e com você que Deus não faz, mas Deus faz sim. Deus, Ele faz o sobrenatural acontecer na minha e na tua vida. Muitas vezes a gente acha que é pouco, mas o Senhor, Ele faz o muito acontecer. Igual quando eu vejo nessa palavra, quão bom relacionamento que aquela mulher ela tinha com seus vizinhos. E ela tinha um bom relacionamento com Deus. Procure ter um bom relacionamento com Deus. Procure buscar a Deus. Fecha a porta do teu quarto. Busca Deus em secreto. Você não precisa buscar o teu vizinho da direita. Você não precisa buscar o teu vizinho da esquerda. Você simplesmente precisa ter um bom relacionamento com Deus, para ouvir a palavra de Deus, o que Deus quer com você. Quantas e quantas vezes a gente tem situações que acontecem na minha e na tua vida que a gente olha e a gente acha que vai acabar. E a gente diz, agora é o fim. Mas quando a gente coloca na mão do Senhor, o Senhor, Ele reverte a situação. Deus, Ele transforma de uma maneira sobrenatural. Deus, Ele faz de uma maneira sobrenatural. E Ele mostra que Ele é Deus. Quantas vezes já chegou o decreto, às vezes disseram, olha, não vai dar mais, vai acabar. Ah, esse teu filho aí, ó, que tá nas drogas, deu para ele, acabou. Mas é o homem que está falando.
Enquanto Deus não disser não acabou, não acabou. Enquanto Deus não assinar a sentença, não acabou. Ainda há esperança. Ainda há esperança, o Senhor fala para mim e para você nessa noite. Ai, mas o médico já decretou que o meu exame não. O médico pode ter decretado, mas a última palavra vem do Senhor para mim e para você nessa noite. O exame vai ser refeito, sim. E o Senhor você vai dar o testemunho para dizer que Deus é Deus que faz, é Deus que transforma, é Deus que opera. Deus é um Deus que ainda faz milagres, sim, no meio da nossa igreja. Mas o que acontece comigo e com você? Que muitas vezes a gente não quer colocar na mão do Senhor e esperar. A gente quer dar o nosso jeito. Mas o Senhor quer dizer o que para mim, para você? Tenha obediência com a minha palavra. E espera em mim, porque eu vou fazer e vou mostrar que sou Deus que faz. Ai, Senhor, como Tu és maravilhoso, papai. Como Tu é maravilhoso, Senhor. Porque até aqui, muitas vezes, quem somos nós? Como o Senhor transformou a nossa vida? Quantos decretos de morte já chegaram até nós? Quantas pessoas já decretaram até que nós iríamos parar na presença do Senhor? Mas é o Senhor que nos chamou. É o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos levanta. Ah, Senhor, quanta coisa tem acontecido na nossa vida. Olha, desde a pandemia para cá, quantas coisas vêm acontecendo nas nossas vidas. É um levante em cima do outro. E é que nem na vida dessa viúva. Ela estava ali, com o marido dela, sendo enterrado, batendo na porta dela outra desgraça, vindo cobrar uma dívida. E aí eu vejo outra desgraça chegando, porque eles queriam levar os filhos dela, o único bem maior que ela tinha naquele momento. É uma desgraça atrás da outra. Muitas vezes é assim que a gente se acha, que a gente está pronto, aconteceu uma coisa, e agora o que vai acontecer mais pior ainda? Aí vem outro levante na nossa vida. E aí o que o Senhor chega e mostra? Confia na minha palavra. Confia naquilo que eu falei para ti. Confia naquilo que eu vou fazer. E aí eu vejo o quê? Eu vejo a mão do Senhor agindo. Eu vejo a mão do Senhor tocando nela naquele momento. Quando começa aquela multiplicação daquele azeite na vida dela, e que multiplica em todas as vasilhas, e que aí, quando acabarem-se as vasilhas, o azeite cessa. E ela vai até seu profeta e pergunta para ele: o que hei de fazer com isso? E ele diz: vende, paga a tua dívida e vive tu e teus filhos do resto. O que o Senhor quer dizer para mim e para você nessa noite? Falta poucos meses para acabar o ano. Falta poucos meses. E você diz assim para você nesse tempo: ah, Senhor, tá tão... não vejo mais, esse ano eu acho que não tem mais jeito. E o Senhor vem dizer para mim e para você nessa palavra: esse ano ainda tem jeito, sim. Esse ano ainda tem providência minha, sim, para a tua vida. Ah, o último decreto é meu. Quando chegar dia 31 de dezembro, ainda há esperança. Porque o último decreto é meu. A última canetada é minha. Sou eu que entro na mão do juiz e faço assinar os papéis na qual você está esperando nessa noite. Sou eu que entro lá e faço transbordar dentro do teu lar. Sou eu ainda que pego a aliança quebrada e uno ela para mostrar que sou Deus que faz.
E o Senhor está dizendo assim: luta nessa noite pelo teu bem maior, que é a tua família. Até aqui o Senhor me conduziu. Se eu for adiante, vai ser de mim. Então, as palavras que eu quero deixar são as palavras do Senhor para você nessa noite. Lute pela tua família. Lute, porque o último decreto é dele. Ainda há esperança nesse ano para você. Ainda há esperança naquilo que você está esperando no Senhor. Assim o Senhor fala para ti nessa noite. Amém?